Bem-vindos a Lisboa, uma cidade cheia de história, cultura e paisagens deslumbrantes. Neste vídeo, mostraremos como aproveitar ao máximo sua viagem de 2 dias na cidade. Desde visitar os principais pontos turísticos até experimentar a deliciosa culinária local, este roteiro o levará aos melhores lugares de Lisboa. Então, prepare-se para explorar esta bela cidade. Já deixe seu like, não se esqueça de se inscrever e bora pro vídeo. No primeiro dia vamos começar visitando alguns miradouros com vistas panorâmicas da cidade e o centro histórico de Lisboa. Começando pela Praça de Dom Pedro IV, depois o Mirador Santa Luzia, o Mirador das Portas do Sol, o Castelo de São Jorge, o Elevador Santa Justa e a Praça do Comércio. A Praça Dom Pedro IV é uma das praças mais famosas e antigas de Lisboa, localizada no centro histórico da cidade. Aqui você pode ver a estátua de Dom Pedro IV, o primeiro rei do Brasil, e também admirar a arquitetura do Teatro Nacional Maria II. Da praça você pode seguir para o Miradouro Santa Luzia, oferecendo uma vista panorâmica da cidade e do Tejo. Ele fica na parte alta da cidade, no bairro de Alfama. Este mirador é chamado de Santa Luzia, em homenagem a uma igreja que existia no local no século XIII. Logo ao lado temos o Miradouro das Portas do Sol, outro mirador popular de Lisboa, chamado assim pois é o melhor lugar para ver o sol nascer sobre a cidade. Em seguida iremos para o Castelo de São Jorge, um dos principais pontos turísticos da cidade. Ele foi construído no século XI e oferece vista panorâmica da cidade e do Tejo. O castelo foi residência dos reis de Portugal por muitos séculos e também foi usado como prisão durante a Idade Média. Temos também o Elevador Santa Justa, inaugurado em 1902, também conectando a Baixa Cidade com a Cidade Alta. Oferece uma vista panorâmica. E na parte alta você pode aproveitar para experimentar o famoso pastel de bacalhau da Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau. Por fim, fecharemos na Praça do Comércio. É uma das praças mais famosas e antigas de Lisboa, localizada no centro histórico da cidade. A praça é cercada por vários bares, restaurantes e lojas, oferecendo uma ampla variedade de opções para os visitantes. Além disso, a praça é cenário de muitos eventos ao longo do ano, como festivais de música e eventos culturais. No centro você pode ver a estátua do rei Dom José I. No segundo dia iremos explorar o bairro de Belém, que fica a 15 minutos de trem do centro histórico de Lisboa. Vamos começar visitando o Mosteiro dos Jerônimos, depois o Jardim da Praça do Império, o Monumento das Descobertas, o Farol de Belém, a Torre de Belém e a Fábrica dos Pastéis de Belém. O Mosteiro dos Jerônimos é um dos principais monumentos históricos de Lisboa, construído no século XVI para homenagear os marinheiros que descobriram a América. O mosteiro é considerado um exemplo notável da arquitetura manuelina e é classificado como Patrimônio Mundial pela Unesco. Dentro do mosteiro, os visitantes podem admirar a bela arquitetura gótica. O mosteiro é o local onde está enterrado o famoso navegador Vasco da Gama. Seguiremos para o Jardim da Praça do Império. É um grande jardim público localizado ao lado do Mosteiro dos Jerônimos. O jardim é o local perfeito para relaxar e desfrutar de um passeio ao ar livre. Ele é cercado por belas esculturas e fontes, e oferece vistas deslumbrantes do Tejo. Inaugurado em 1940 e projetado para homenagear os descobrimentos portugueses. Em seguida, veja o Monumento aos Descobrimentos, ou conhecido como Padrão dos Descobrimentos. É uma homenagem aos navegadores e descobridores portugueses do século XV, localizado na margem do rio Tejo. Foi construído em 1960 para comemorar o 5º centenário do início das grandes navegações marítimas lideradas por Portugal. O monumento é composto por 34 figuras humanas representando os principais navegadores e descobridores, incluindo Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral e Fernão de Magalhães. Continuaremos para o Farol de Belém, um farol histórico localizado na margem do rio Tejo. O farol foi construído no século XIX e é um dos principais pontos turísticos da cidade. Os visitantes podem subir ao topo do farol para desfrutar de vistas panorâmicas do rio. O farol foi construído como uma homenagem às grandes descobertas geográficas feitas pelos portugueses. Próximo dali temos a Torre de Belém, uma torre medieval construída no século XVI para proteger a cidade de ataques inimigos.
Hoje é um dos principais pontos turísticos de Lisboa e classificado como Patrimônio Mundial pela Unesco. Os visitantes podem subir a torre para desfrutar da vista panorâmica. Fecharemos o dia na Fábrica dos Pastéis de Belém. É uma fábrica de pastéis de nata tradicionais localizada em Belém. Os visitantes podem visitar a fábrica e aprender como os pastéis são feitos, além de experimentar alguns dos melhores pastéis de nata de Lisboa. Antes de fecharmos nosso roteiro, vamos aproveitar para contar algumas dicas do que você não pode deixar de experimentar da culinária portuguesa. E se você aproveitou o roteiro até aqui, clique no gostei e se inscreva no canal. O pastel de bacalhau é um prato tradicional português que é muito popular em Lisboa. Ele é feito com bacalhau desfiado e enrolado em massa de pastel, depois é frito até ficar crocante. É comumente vendido em bares e restaurantes da cidade, mas nossa indicação é experimentar o da Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau. O pastel de nata é uma sobremesa tradicional portuguesa. Ele é feito com massa de pastel, recheado com uma mistura de creme de leite e assado até ficar crocante. O pastel de nata original foi criado no século XVIII em um mosteiro em Belém e é vendido em muitos lugares na cidade. Indicamos principalmente a Fábrica dos Pastéis de Belém, que é conhecida por manter a receita original. Outro ótimo local é a Manteigaria Fábrica de Pastéis de Nata. Aproveite também para experimentar a ginja, uma bebida tradicional portuguesa feita a partir de ginjas, uma variedade de cereja selvagem. Ela é geralmente vendida em garrafas pequenas e é bebida em copos de shot. Popularmente consumida como uma bebida de sobremesa, você poderá experimentar em diversos lugares pela cidade. Não poderíamos deixar de falar do bacalhau. Lisboa é conhecida por seus muitos pratos tradicionais que são oferecidos em bares e restaurantes da cidade. Alguns dos pratos mais populares incluem bacalhau à Brás, bacalhau com natas, a sorda de bacalhau, entre outros. Os pratos de bacalhau são geralmente servidos com arroz branco, batatas cozidas ou pão. E aqui nós indicamos que você vá à Casa do Bacalhau. Fechamos por aqui, não deixe de ver as dicas na descrição do vídeo. Obrigado por assistir nosso roteiro por Lisboa, espero que tenha gostado. E até a próxima!